A graça e a paz do Senhor para todos. Em primeiro lugar, eu quero saudar a mesa diretora, ao pastor Bruno, a vice-presidente, a todos os professores que nos trouxeram tanto conhecimento, né? Mas também quero saudar os meus pastores, na pessoa da Fernanda, da Amanda, e agradecer pela confiança de vocês, que me permitiram estar aqui. Agradecer por esta igreja maravilhosa e por esse ministério, na verdade, revelador para a minha vida, que é o Verbo da Vida. Bem, o tema da minha mensagem hoje é a luz que ilumina. E está num texto que eu particularmente amo muito e que eu aprendi esse versículo quando eu tinha 7 anos de idade. Eu cresci num lar cristão e na minha época, as crianças na escola dominical, elas tinham que aprender um versículo bíblico e depois, na hora do culto, depois da escola bíblica, elas tinham que vir à frente e recitar esse versículo, sem ler. Tinha que recitar esse versículo. E isso, hoje eu vejo como foi maravilhoso isso para a minha vida. Porque a palavra, gente, quando é enxertada, quando é semeada no coração de uma criança, como diz a palavra, ela não vai se desviar de forma nenhuma. E mesmo como no meu caso, eu me desviei na minha adolescência, mas essa palavra me trouxe de volta. Amém? E no Salmo 119, 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que ilumina o meu caminho. E naquela época, eu pequena, eu ficava imaginando, porque criança, quando escuta uma frase, ela, na imaginação dela, ela torna aquilo literal. E eu ficava pensando, como é que vai dar uma lâmpada no meu pé, né? Como é que eu vou colocar uma lâmpada no pé? E como é que eu vou carregar essa lâmpada? Porque tem que ter energia, tem que ter eletricidade. Como é que vai iluminar, né? E aquilo ficava na minha mente, eu ficava pensando sem entender direito, né? Mas eu sabia que essa palavra escrita aqui, ela se tornaria luz para a minha vida, né? Eu não tinha ainda o entendimento completo de como seria isso, de como se daria isso. Eu queria entender literalmente, mas era difícil, né? E outra coisa que me chamou a atenção é que no início da criação, a primeira ordem do Criador foi: haja luz, né? E é tremendo isso. E ele diz lá em Gênesis 1, 2, 3, haja luz, e houve luz. E ele viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então, naquele momento, nascia uma luz, né? A luz, que luz seria essa? E desde então, desde essa criação, desde esse tempo, nós temos vivido entre luz e trevas. Toda a humanidade tem passado por isso, né? Mas aí chegou o tempo da luz vir à terra. A luz na pessoa personificada em Jesus Cristo, né? E aí ele vem e ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Ele se revela como luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando nós fazemos uma aliança sincera com o Senhor, essa luz passa a habitar dentro de nós. Quem é essa luz? O Espírito Santo, que vai guiar a nossa vida por esse caminho. Esse caminho que será iluminado por esta palavra, que vai passar a dar norte para a nossa vida, a trazer direção para a nossa vida. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, para cada um de nós, a começar de mim, quando eu estava preparando essa mensagem, que diz assim: como temos refletido a luz de Cristo em nossa vida diária, né? Paulo, ele diz assim: noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. É Ele
A luz é dele. A luz é ele. A luz não somos nós. Não somos nós que temos que brilhar. Não somos nós que temos que ter performance, ou querer aparecer, ou querer crescer, ou querer brilhar. Não, a luz é ele. E se estivermos nele, essa luz vai brilhar em nós, né? E aí eu volto à pergunta, como nós temos refletido? Em Mateus 5, 14 e 15, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca embaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E aí eu fiquei refletindo sobre esse na casa. Eu fiquei pensando como essa luz tem refletido dentro dos nossos relacionamentos, na nossa família. Que às vezes é fácil a gente ser simpático, ser amoroso, ser gentil, ser educado lá fora. Mas como é dentro de casa? Como é que essa luz é refletida, né, através de nós para aqueles que estão ao nosso redor? Isso é muito importante, né? E em Provérbios 4, 18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Isso não é de repente, né? Essa luz que passa a brilhar em nós, ela não começa a brilhar numa intensidade que todos começam a ver. São nas pequenas coisas, são nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos, nas pequenas palavras, nas pequenas escolhas que você faz, que essa luz vai ser refletida em vocês, em nós, né? Então, as obras da luz, quais são? É amor, bondade, compaixão, tolerância, são os frutos do Espírito. E quais são as obras das trevas? Comportamentos e atitudes que são contrários a Deus, né? São a carne, são obra das trevas ou da carne. É o egoísmo, a mentira, o ódio, a cobiça, a imoralidade, a preguiça. Isso são obras da carne, né? E em Mateus 5, de 3 a 9, isso aqui eu deixo para vocês lerem em casa, é onde Jesus começa ali o Sermão da Montanha. Ele nos convida a estudar com ele na escola dessa nova vida, porque quando estamos em Cristo, nascemos de novo. E temos muito que aprender nessa escola. E essa escola Rema me ensinou demais. Nossa, meu Deus, foram muito quebras de biscoito aqui, viu? Demais, meu Pai. Então, gente, eu concluo essa mensagem com 1 João de 1, 5 a 7, que diz assim: este é o meu recado para cada um de vocês. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém. Eu glorifico a Deus, porque essa luz me encontrou e me guia, né? E eu gostaria aqui de terminar esta breve mensagem com um louvor que me toca muito, muito. Que a gente possa meditar na letra desse louvor, porque foi para isso que Deus nos chamou, né? Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que possamos ser esse farol na vida daqueles que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Senhor te abençoe.